muito interessante que eu quero falar um pouquinho sobre o alfabeto do silêncio. Nós somos uma geração que silencia mesmo, a cultura do silêncio, tudo que envolve a violência. Violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência contra a criança e adolescente. Então, por exemplo, o trauma de um abuso, ele é tão grande que o cérebro trava a fala. A criança raramente vai usar palavras ou dizer, eu fui abusada. Ela não tem repertório para isso, ela não sabe que ela está sendo vítima de violência. Às vezes não tem noção, as pessoas não sabem. Elas foram abusadas na infância, às vezes foi abusada durante muitos anos da vida dela, já está na fase adulta, já está casada, tem família, é mãe, é pai, e ela muitas vezes não tem noção de que o que ela passou foi uma violência sexual, né? Uma violência física, uma violência emocional, uma negligência. Então, a informação protege. Quando a gente leva essas informações para as pessoas, a gente está abrindo os olhos dela para que ela possa entender o que está acontecendo, o que aconteceu e se posicionar para ajudar a nova geração. Então, nós precisamos aprender a ler o alfabeto não dito. O corpo fala o que a boca não aguenta dizer. A Leliane Rocha também fala muito sobre isso, que a palavra é o último recurso que a criança vai usar para falar que ela está sendo vítima. Ela vai usar um outro repertório, uma outra estratégia, que é exatamente isso. Depois disso que eu vou falar. Eu vou dar umas dicas para você sobre o que observar de uma criança que às vezes não vai saber falar. Não, já é aqui mesmo. Ela vai transformar essa dor dela, essa situação em sinais, né? Então tem aqui, olha, uma matriz de diagnóstico. Como que a gente pode diagnosticar que uma criança está sendo vítima de violência? Então, se a criança não fala que ela está sendo abusada, por exemplo, ela vai dar sinais físicos e psicossomáticos, desculpa, ou sinais de comportamento. Tem que tomar uma aguinha aqui, senão não dá, né? Então, ela vai mostrar nos sinais físicos uma regressão, né? Por exemplo, perda de conquistas, volta a urinar na cama, que é enurese, chupa o dedo, pede fralda, o corpo está gritando. Por que ela faz isso? Eu quero voltar para quando eu era protegida, quando eu era bebê, quando eu chupava o dedo, quando eu usava fralda, quando eu cheirava minha fraldinha. Então, essa regressão, ela é comum. Dores focalizadas, dores de barriga, cabeça, náuseas que ocorrem durante ou especificamente antes de ir na igreja, na escola, ou encontrar determinada pessoa. Então, é tão psicológico que começa, né, sentir dores. Eu tô com uma dor de barriga, antes de sair de casa, eu vou para um lugar onde eu sei que o meu abusador vai estar lá. E aí eu vou emitir sinal, eu vou ter náuseas, eu vou ter vômito, eu vou, né, ter algum comportamento ali. Os distúrbios, pesadelos, né, pesadelos frequentes, medo súbito de escuro, compulsão ou perda de apetite. Então, tudo isso, gente, que eu estou mostrando, é para a gente observar. Na verdade, tem muitos sinais, muitos, tá? Vale a pena até você que trabalha com criança depois pesquisar mais sobre isso, porque a gente tem o poder de detectar algumas coisas. Na igreja é um pouquinho mais difícil, porque às vezes a criança vai passar uma horinha de manhã, uma horinha à noite, às vezes durante a semana, o ensaio é muito rápido a passagem dela na igreja. Mas se eu estou com essa criança todo final de semana, ela pode dar, sim, algum sinal ali. E como que eu sei? Eu tenho que observar. Né? Se é numa escola, é mais fácil, porque a criança fica muito tempo na escola. Se é em casa, mais fácil, porque a criança fica, né, um tempo considerável. Mas tudo isso só vai ser possível se você prestar atenção, se você estiver atento, se você estiver com a chavinha virada. É por isso que é tão importante essas capacitações, essas palestras, essas orientações. No comportamento, uma sexualização precoce. Não preciso nem dizer que a nossa geração é uma geração de crianças sexualizadas, né, gente? E tem muitos motivos para ela ser assim. Então, a gente fala bastante disso nas palestras, porque a geração, ela é altamente influenciada, né? Ela segue muitos influencers, muitas pessoas que estão ali nas redes, influenciando nossos filhos 24 horas. E, às vezes, quem está influenciando exatamente pessoas, né, que estão ali com gestos, músicas, produtos, programas, videozinhos,
acendendo essa sexualização nas nossas crianças. Então, aqui, por isso que eu apresento muito, eu falo muito de violência digital, porque aqui entra bastante, cabe muito bem aqui, porque às vezes ela está recebendo conteúdo inapropriado exatamente nas redes, né? Uso de vocabulários ou brincadeiras incompatíveis com a idade. Às vezes ela aprendeu sim na rede, e às vezes não, às vezes é um abusador mesmo. A pergunta não é o que ela faz, mas quem ensinou. Né? Então, sempre quando a gente vê alguma situação, por exemplo, uma criança com um vocabulário muito sexualizado, ela teve contato com isso, ou nas redes, ou em alguma brincadeira, ou com os amigos, ou na internet, ou em algum grupo, enfim, ela teve contato. Tá? Então é um sinal. E se foi com o abusador, também é um sinal para a gente, né, observar. Né? Às vezes a criança chega com um presente diferente em casa, né? Com dinheiro, né? Então são sinais. Opa, da onde surgiu isso? Quem te deu isso? Um isolamento. A criança tende a se tornar transparente e evita interações sociais bruscas. Ela se isola. Então era aquela criança super comunicativa, extrovertida, tal. De repente ela murcha, né? Ela não quer ser mais vista, ela fica num cantinho. E medos específicos, né? Pânico, paralisia, ela congela quando ela vê alguém ou que ela ouve o nome de alguma pessoa, de algum voluntário específico. Então, aqui, gente, são os principais, mas eu convido você a conhecer mais, tá? Porque isso é muito importante. E o grito silencioso? Qual outra manifestação que a criança pode dar? Aqui, eu penso que é o ponto mais primordial. Nós, de igreja, de escola, da área da educação, que tem contato com a criança, a gente pode, através de um desenho e através de uma brincadeira, a gente pode observar e saber, inclusive, se alguma coisa aconteceu. Então, o grito dessa criança vai ser expresso através ou do desenho ou da brincadeira. Quem é da área da psicologia estuda muito sobre desenho. Então, quando a criança desenha algo, ela é questionada e às vezes, gente, no desenho ela já está dando um mapa do que está acontecendo, tá? Então, a gente também pode observar esse desenho da criança. O papel e o lápis são o confessionário da criança. No desenho e na brincadeira, ela vai projetar o que ela vive. Né? Então, quem dá aula aqui sabe exatamente o que eu estou falando, principalmente educação infantil. Né? E na igreja, ela vai ter esse momento também. Ela tem momentos de desenhar, um momento de se expressar, um momento de brincar. Brincar, há controvérsias, mas às vezes é uma brincadeira ali com as crianças, uma dinâmica, algum ponto ali que a gente pode observar. Então, por exemplo, eu vou dar algumas dicas do que você pode observar num desenho, por exemplo. Eu sou psicopedagoga também, eu não sei se eu falei na minha apresentação. Então, a gente analisa também algumas coisas. Por exemplo, ela omite alguns membros no desenho dela. Ela omitiu. O que ela está querendo dizer? Pode ser que ela esteja querendo dizer algo. Figura sem mão representa a sensação de impotência e falta de defesa da criança. 2, desproporção. O agressor desenhado em tamanho agigantado, que mostra a dinâmica de poder, né? O adulto tem poder sobre a criança. Então, olha, até no próprio desenho aqui, ó, já dá para você ver. O 3, agressividade visual, aqueles desenhos que usam excesso de cores, sabe, risca, aquele traço violento, aquelas cores fortes, às vezes até quebra o lápis na hora de pintar. Isso é um ponto a se observar. E no brincar, o que a gente observa? Atenção aos bonecos, ela está representando ali alguma coisa, um ato agressivo, um segredo. Eu sei que às vezes, gente, eu falo muito isso, nós somos uma geração fast food, né? Tudo muito rápido, depressa, a gente não consegue prestar atenção em nada, as crianças, muitas vezes ela está expressando, ela quer falar, isso cabe para todos nós, principalmente como pais, né? A gente parece que não tem mais tempo. E esse movimento está criando um vácuo, né, gente? A gente fala muito dos filhos do quarto, né? Que a gente às vezes tem os nossos filhos dentro de casa, mas a gente não se conecta. Eles estão abandonados em casa. Fala-se muito do abandono familiar, né? E pelo ECA agora, gente, se você parar para ler lá alguns trechos, até esse abandono dentro do lar, ele já gera aí um problemão para os pais, porque a gente não pode ser negligentes nesse ponto, né? E a gente vem
percebendo que a geração está bem doente, bem carente, bem sem estrutura, e quando você vai conversar com esses adolescentes, com essas crianças, eles expressam muito essa questão da ausência, né, da família, do diálogo, estão presentes muitas vezes, mas não estão, né, só o corpo. E a gente sabe que um dos fatores é a rede social mesmo, é o celular. Então, a gente tem muitos pontos para ajustar aqui. Tá? Então, na igreja, pode ser que em algum momento ali você consiga estabelecer um vínculo com essa criança, uma conversa, uma roda de conversa. Eu gosto muito de falar de roda de conversa, né? Mas a gente faz algumas conversas com as crianças bem intencionais, né? Perguntando como foi a semana, para ela fazer o pedido de oração dela para a gente orar, para ela dar o seu testemunho, né? E a gente pode, nesse momento, fazer até um pouco aí da educação emocional, né? Usar os emojis, usar carinhas, né, feliz, triste, para a criança expressar o que ela está sentindo. E nesses momentos a gente consegue ouvir mais a criança e ela vai projetar, de repente, algumas coisas que a gente vai poder ajudar. Então, olha como é poderoso essa questão do desenho. Ah, mas eu não sou psicólogo, eu não vou, né, não vou atuar, mas você pode ser um agente para proteger, isso faz parte da proteção. Ali, através de uma observação que você fez, você não vai tratar a criança, você vai fazer um encaminhamento, um direcionamento para a família, de repente procurar um profissional, procurar alguém, né, alguma liderança, conversar melhor. Então, a igreja ela pode ajudar muito, e muito os pais, as famílias, e isso é muito importante, viu, gente? Outro ponto aqui, a regra de ouro do alerta. O que que a gente muitas vezes fica desesperado? A gente vê um sinal, um único sinal isolado, voltando lá naquela lista. Ah, por exemplo, a criança voltou a fazer xixi na cama. Esse único sinal, ele pode ser um estresse, uma fase, uma virose. Às vezes não é uma situação de violência, um único sinal isolado. O que que a gente orienta? É um conjunto de sinais que a gente observa. Uma regressão, mais um desenho atípico, que é aqueles desenhos que de repente ela fez ali para mostrar alguma coisa, mais medo de alguém. Então a gente vai juntando, é um conjunto de sinais. Quando tem esse conjunto de sinais, a gente acende o alerta vermelho, né? Então, não ignore o conjunto. O nosso papel não é ser detetive, né? Porque a gente gosta de pesquisar, de ir a fundo no problema, mas ser um observador amoroso, né? Que vai observar, que vai entender o que essa criança está passando. Um sinal sozinho pode ser uma fase, e um conjunto de sinais é um pedido de socorro. Então, não ignore isso. Por isso que eu quis, né, trazer esses sinais, porque às vezes nas nossas igrejas as crianças estão emitindo algum sinal, e aí a gente pode sim acionar a família, conversar, tentar entender o que está acontecendo para ajudar, tá bom? Agora que eu quero entrar numa parte, antes de entrar nessa parte, eu não falei sobre o Maio Laranja, né? Na verdade, nós estamos aqui com uma proposta também, né, por ser o maio, quem sabe o maio seja a porta de entrada para você, mas a nossa proposta é pós-Maio Laranja, né? Então, eu até falei isso aí nas minhas apresentações. O que fazer depois do Maio Laranja? Eu não posso fazer uma única ação uma vez por ano. Eu sei, gente, que tem igrejas que é difícil introduzir esse tema, por isso que eu tenho um material bem específico, um treinamento bem específico para quem quer fazer esse trabalho nas igrejas, para apresentar a proposta. Ah, meu pastor não vai deixar, ele vai falar que esse tema não é tema para trabalhar na igreja, que ele não quer se envolver. A grande maioria pode ser que faça isso, tá? Mas quando a gente leva, é o que eu falei lá atrás, né? Quando você leva uma proposta mais embasada também na teologia, nos versículos, né? Na base referencial bíblico, fica muito mais fácil para as portas se abrirem, porque às vezes a liderança não pensa como a gente, né? Nós estamos no Ministério Infantil, nós estamos na área da educação, a nossa visão é muito ampliada, mas às vezes tem muitos líderes que não têm essa visão. Então, maio é uma oportunidade, né, porque inclusive você pode dizer que é uma campanha nacional, né, então até tem algumas coisas que eu quero falar aqui, você pode trazer um pouco dessa história do Maio Laranja, às vezes você fala tanto do Maio Laranja que você não sabe o significado, então aqui vai, olha, a história é para a gente se relembrar que de um caso, e esse caso deu origem à campanha, que foi o caso da menina Araceli Crespo, né, ela foi
sequestrada, violentada, assassinada, ela tinha 8 anos de idade, lá na cidade do Espírito Santo. O crime, né, foi um crime que chocou o país, foram jovens da classe alta, né, que cometeram esse crime, e o mais chocante é que esse crime permanece impune até hoje. E aí, por conta desse crime, se surgiu aí toda uma mobilização nacional, e no ano 2000, olha como demorou. Esse caso da Araceli já tem mais de 50 anos, exatamente a minha idade. E aí, olha quantos anos se passaram, e aí no ano de 2000, o Brasil criou a Lei 9.970/2000, que é a lei que institui o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na nossa nação. Então, você tem, inclusive, uma lei que você pode apresentar. Olha, a gente tem essa lei, a gente pode, sim, fazer esse trabalho, a gente deve, inclusive, fazer esse trabalho. E aí, gente, o Maio Laranja, eu sempre falo, não é um mês, só um mês colorido, um mês para a gente mudar a nossa rede social, né? A gente vestir todo mundo de laranja, fazer lembrancinha. Não, e eu também falo que a gente não está comemorando, não é data comemorativa, tá? A gente está se levantando, que é um movimento para dar visibilidade para a causa. Então, quando eu falo, olha, eu já faço esse trabalho todo dia, é isso mesmo. O mês de maio, ele vai simplesmente apontar, né, para a causa, é um holofote, uma luz ali maior no tema, para a sociedade começar a falar sobre isso, se despertar, é para que haja uma convocação da sociedade para assumir a responsabilidade que todos nós devemos proteger as crianças e os adolescentes. É para trazer uma responsabilidade para a proteção integral de meninos e meninas no nosso país. Então, é muito importante falar sobre isso, tá? Então, a lei, ela existe, o caso existe, mas a gente fala muito, tem que pensar muito nisso depois. E aí você pode ser muito intencional, colocar lá no seu calendário, durante o ano, várias ações no maio, né, da proteção. Você pode fazer uma palestra, uma capacitação. É necessário hoje também, com a implantação dos antecedentes criminais, antes de você simplesmente chegar, ó, tem que fazer o antecedente, você fazer uma capacitação sobre o maio, nossa, tô com maio, né? Fazer uma capacitação sobre proteção da infância, sobre prevenção de abuso, prevenção das violências, para que as pessoas entendam o porquê que está se pedindo antecedente. Tem gente que está recebendo a notícia, ó, precisa de antecedente, mas não sabe por que que é. É simplesmente para resguardar você, resguardar a instituição, a igreja, os pais, a criança. Gente, é um leque. Então é muito bom, né, cumprir essa lei, né? Eu sei que é algo muito novo, tem muitas igrejas que ainda não fizeram, os pastores ainda às vezes estão um pouco perdidos, porque às vezes ele está muito preocupado, e isso é real, com a questão da mídia, né? Porque o ECA digital, ele pega muito pesado nessa questão da exposição da criança. Então, foto, divulgar foto, tirar foto e colocar na rede social, enfim, a preocupação, essa é uma preocupação, mas não se resume só nisso. Tá? Então, qual que é a nossa ideia, gente? É não fazer um evento isolado, vamos decorar, vamos falar, mas continuar depois. Então, uma das nossas propostas é você fazer um protocolo, né, de segurança para a sua igreja. Então, aqui, olha, eu trouxe uma salinha, né, um design de uma salinha, e você analisa, a gente vai analisar junto alguns pontos críticos desse ambiente, tá? Na verdade, gente, assim, a aula já está até um pouco extensa, porque eu sou assim mesmo, eu gosto de ficar explicando, mas não vai dar tempo, tá? Aqui vai ser um pouco impossível, às vezes você não vai entender tudo que eu preciso expressar, a gente vai ter um momento depois, tá? Mas aqui é para você entender. Por exemplo, o número 1, porta trancada sem visor. Então, aqui é um ponto crítico, tá? Vulnerabilidade. A gente precisa pensar nas nossas igrejas, nas nossas salinhas, que as portas precisam ter ou o visor, né, aquele visor transparente, ou aquela meia porta, né, que eu abro, porta-balcão, que eu abro uma parte, ou então esqueci o nome, né? Mas é acrílico ou vidro, sabe? Aonde todo mundo que passa fora veja o que está dentro. Não pode ter pontos cegos, sabe? Se não tem janela na porta, garanta a privacidade do agressor, não da criança.
quando eu não tenho essa visibilidade, eu estou favorecendo o agressor, porque se tiver um abusador ali, ele vai falar, nossa, é um espaço ideal, não tem visibilidade, a gente fecha a porta, ninguém está vendo, então vocês percebem? Então, visor nas portas é muito importante. Outra coisa, o adulto sozinho, esse é um outro tema, né, gente? Nunca um voluntário deve ficar isolado com a criança, seja na sala, no caminho do banheiro. Então, a gente tem muito uma regra que a gente fala que é a regra de 2, sempre 2 pessoas. Banheiro é um outro tema super polêmico, a gente não deve tocar na criança, entrar dentro da cabine. Ah, mas a criança precisa de um apoio, então precisa ir 2 pessoas. Só que para ir 2 pessoas no banheiro, quem fica na salinha? Né? Não pode ficar uma pessoa sozinha lá. Então, assim, a gente tem que começar a pensar em toda a estrutura. Se eu quero proteger, eu já começo pelo material ali humano, eu preciso ter pessoas. Aí, quando a igreja entende, por isso que é muito importante a igreja ter essas capacitações, essas palestras, essas falas, porque a igreja vai entender que o que ela está querendo fazer é algo para proteger o filho dela. O pai e a mãe estão lá no culto, mas os filhos estão em segurança. Eles sabem que ali não tem brecha, sabe? Não tem ponto crítico, ponto vulnerável no ambiente. A criança vai estar o quê? 100% protegida. Às vezes, gente, os pais não pensam nisso, não. Às vezes, aliás, nem a gente, porque eu não pensava nisso. Eu comecei a me debruçar nesse tema quando eu fiz o curso da Visão Mundial, que eu comecei a entender essa questão das políticas de proteção, de protocolos. Aí a gente foi estudar, foi ler sobre isso, foi pesquisar, e realmente, não é só a igreja, mas toda instituição que tem criança precisaria ter, sim, essas regras, porque olha como inibe a ação do abusador. Né? O abusador fala, vou ficar sozinha com a criança, e agora que, né, ele não vai ficar sozinho, sempre vai ter alguém. Banheiro, eu não entro dentro da cabine. Em algumas situações, eu vou ter que acionar o pai e a mãe dessa criança, tá bom? Depois a gente tem também mais 2 pontos, que é aqui o excesso de confiança e a cultura do silêncio. Os 2 também são importantes dentro do raio-x. Então, quando a gente fala do excesso da confiança, a falácia de dizer assim, eu conheço todo mundo. Confiança é sentimento, proteção é sistema. Então, às vezes a gente tem uma falsa sensação que a gente conhece exatamente todo mundo. Ah, mas fulano já está há tantos anos aqui. Ah, fulano, essa família é tão tradicional, imagina. Mas a gente não pode fazer isso. Esse excesso de confiança é uma porta de entrada também para o abusador. Ah, todo mundo confia, né? Todo mundo é amigo. E muitas vezes, olha o que a gente falou, o abuso acontece através de quem? Pessoas próximas. Por isso que quando a gente fica sabendo de uma situação de abuso, a gente fica paralisado, às vezes, quando a gente fica sabendo quem são as pessoas que estão envolvidas, quem é o abusador, porque é a pessoa que você não imagina, não é o monstro, como foi falado lá. E também é muito difícil saber quem é o abusador, porque não vem uma tarja, eu sou o abusador. Ele simplesmente ele vai vai enganar a gente. Ele usa a pelinha de cordeiro, né? Então, por isso que aqui é uma tensão muito grande. E a cultura do silêncio, dentro da instituição, isso aqui pesa muito, porque a igreja, por que a igreja não quer falar sobre isso? A igreja não quer denunciar? Porque o medo do escândalo, né? Então, na instituição, é melhor abafar, vamos, né? Ninguém vai falar sobre isso, vamos guardar segredo, né? É muito comum, gente. Eu estou falando de algo que eu vivo constantemente. É muito comum as pessoas relatarem isso. Eles abafa o caso, protege o predador, o abusador. Muitas vezes a vítima é a mais prejudicada, a família da vítima. A vítima precisa sair da igreja, procurar uma outra igreja até, e eles preferirem, principalmente, mas é exatamente isso que acontece. A gente ouve muitas histórias, muitos relatos exatamente por conta disso. E aí, gente, vamos falar um pouco sobre a tríade protetora. Quem são os maiores agentes de proteção da criança? O porto seguro da criança. Família, escola, igreja, é uma engrenagem, porque na verdade a criança passa maior tempo nessas instituições. Então, por exemplo, o porto seguro, a família, que é o filtro das emoções, é o papel primário, né, a validação. Então, dentro dessa instituição família, deveria, tá, gente? Nós estamos falando aqui do ideal, né, do real, né? A gente sabe que o ideal é isso que eu estou falando, mas existe a realidade. A gente sabe que às vezes não é assim. A criança às vezes vai contar uma situação e a família não valida,
o que ela está falando, né? Então, qual o primeiro ponto? É eu validar, eu dizer, olha, eu acredito em você. Isso já destrói o segredo do abusador, porque aí a criança vai falar, nossa, eles acreditam em mim, porque quando uma pessoa decide não falar sobre o abuso, uma das causas é que ela acha exatamente que não vão acreditar nela. Então, quando eu falo, eu acredito em você, eu já quebro uma barreira muito grande. O radar técnico, a observação diária. Então, é a volta lá nos sinais, nos sintomas, né? Eu identifico quedas do desempenho da criança, um isolamento no recreio, um distanciamento técnico. Então, a escola, ela faz um papel de observador diário, gente. Então, a família seria um filtro das emoções, né? Eu vejo ali como a minha criança está, como ela se expressa. Na escola, eu consigo observar como que ela está. E depois, lá embaixo, na igreja, eu consigo trazer uma rede de proteção também, porque é dever do atalaia, no caso nós, né? Eu usei algumas expressões bem legais para te despertar. Você é um atalaia, você é um protetor, você é um agente de proteção, você é um sentinela. Nós estamos numa posição muito importante. Então, qual que é o meu papel aqui na igreja? Prover um ambiente mais seguro da terra e proteger a integridade espiritual e física. Então, a igreja, quando a igreja pensa nisso, ela também faz parte dessa engrenagem. E a rede de proteção também, a igreja faz parte da rede de proteção. Prover o ambiente seguro da terra e proteger a integridade. É a mesma coisa aqui, né? Na verdade, é a mesma. São duas falas, mas são iguais. Então, a gente está dentro do ECA, porque o ECA fala que é dever da família, da escola, e a igreja não fala claramente igreja, mas fala sociedade. No ECA vai falar isso, na Constituição Federal, lá no artigo 5º, ele vai usar família, escola e sociedade. A igreja faz parte da sociedade, por isso que eu coloquei. A rede só funciona se as três pontas falarem exatamente alguma coisa, falarem a mesma linguagem. Aqui nenhuma criança sofre em silêncio. Então, se a gente entender que é uma tríade que protege, também já faz toda a diferença. O alicerce inegociável, e quais são os nossos alicerces? A lei, eu peguei simplesmente o artigo 13, mas eu tenho muitas leis que me dão base para proteção, eu falei disso lá atrás. Então, por exemplo, a gente tem a lei de notificação. Então, olha que importante isso aqui você entender. A notificação de suspeita ou confirmação de maus tratos ao conselho tutelar é obrigatória, então não é opcional. Se eu não faço isso, eu estou me omitindo, e a omissão é crime. Eu estou sendo conivente. Então, na dúvida, nós protegemos a criança primeiro. Por isso que quando fala que eu suspeito, eu já estou protegendo. Eu não vou esperar eu ter certeza, eu não vou esperar acontecer alguma coisa. Eu já faço o quê? O movimento de poder realmente proteger ali e de já fazer notificação e levar a situação adiante. O ECA é Manual de Direitos dos Pequenos. O ECA, gente, é de direitos e deveres, tá bom? Muita gente quer rasgar o ECA, mas eu tenho que te informar. O ECA tem as duas questões aqui muito importantes. E o dever espiritual, que a gente usa muitos textos, como eu disse, o líder, no caso você é o vigia, você é o responsável. Se você vê o perigo e não avisa, o sangue recai sobre ele. A gente tem, inclusive, esse texto de Marcos 18:6, vai dizer exatamente sobre isso. Que não ela é incalculável de ser negligente com os pequenos. Então, Jesus já está alertando que existe uma consequência de, no caso, eu ser negligente com alguma ação ali com as crianças. Então, gente, são dois alicerces importantes. E nós estamos debaixo desse alicerce, né? Você pode perceber que depois que você tem uma capacitação, uma orientação, parece que o peso e a responsabilidade é um pouco maior, porque você está tomando conhecimento, de repente, de coisas que você não sabia. Então, faz toda a diferença nesse momento você se posicionar, tá bom? Nós vamos seguir aqui mais um pouquinho,